Bom, a gente vai falar sobre Itaipu. A imprensa paraguaia destacou nesta segunda-feira as negociações entre o Brasil e o Paraguai sobre Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia. O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Euclides Acevedo, afirmou que até agora as propostas que o governo brasileiro apresenta no âmbito da renegociação do anexo C de Itaipu são inaceitáveis. Segundo o chanceler, as negociações com o Brasil estão num impasse. O anexo C trata dos termos financeiros da hidrelétrica binacional e deve ser revisado no próximo ano, meio século após a assinatura do Tratado de Itaipu. A posição paraguaia visa manter a tarifa atual de energia, enquanto o governo Bolsonaro busca uma redução. O Brasil paga ao Paraguai por uma parcela da eletricidade a que o país vizinho tem direito, mas não utiliza. A gente vai falar sobre esse assunto com Alma Monges, ela que é mestra em ciência política pela Unicamp e atualmente doutoranda em sociologia pela mesma universidade. Ela estuda pensamento social paraguaio e marxismo latino-americano. E ela é paraguaia também. Alma, Mbae Chapá. Olá, e por lá, Marilu, que significa tá tudo bem, Guarani. Tá É um certo. prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Alma, aqui a sua presença. A gente sempre cumprimenta, né, em Guarani, e os nossos queridos vizinhos paraguaios, porque é um país bilíngue, né, que fala o Sim, espanhol sim, e o guarani, e tem a língua indígena nativa, né, de vários sim, povos aqui, enfim, aqui da Argentina, do Paraguai, do Brasil, por isso que a claro. gente sempre cumprimenta, né, como você vai, né, em Baixapá, Iporã, e tá tudo bem? É que ela Sim, respondeu, né, Alma? é Mas vamos. muito bonito, sim. Sim, sim, exatamente. E, Alma, vamos lá. A partir agora dessa negociação para o anexo Uhum. C de Itaipu em 2023, você podia fazer para a gente uma retrospectiva de como que esse tratado foi mudando ao longo do tempo, quais são as bases desse acordo, quais eram, né, as possíveis mudanças que aconteceriam e não aconteceram, enfim. Como é que você pode traçar uma pequena retrospectiva antes da gente entrar já nesse caso mais atual? Sim. Ai, só um minuto que está caindo aqui a câmera. Acho que podemos falar até mesmo do que seria, né, o Tratado C, que foi assinado durante o Tratado de Itaipu, né? O anexo C seria mais aquele tratado que estabelecia o que fariam, né, com o excedente de energia, né, como seria o intercâmbio entre os dois países, né, e quanto se pagaria por essa energia, né? E como você mesma lembrou ao introduzir, não, o tema que agora seria, né, meio ciclo, né, desse tratado, né? Então ele cada tempo, né, ele volta a ser renegociado. A última vez foi no governo de Lugo, né? E agora vai ser novamente no governo do Mário Alto Benítez, né? Que não sei se muitos saibam, mas é um presidente muito particular, né? Porque ele é do Partido Colorado, mas ele é filho do ex-secretário pessoal do Stroessner, então ele é muito marcado ideologicamente, muito próximo ideologicamente do Bolsonaro em vários sentidos, né? Então, o que acontece com esse tratado? Nesse tratado, também se estabelece, a partir da deuda que Paraguai e Brasil contraíram, né, na construção de Itaipu, de ver como seriam administrados os custos administrativos, operativos. E em 2023, o que aconteceria também? É o último ano, né, do pago dessa dívida. Então, haveria a possibilidade de renegociar como está sendo a distribuição atual, né, que é todo um problema, né, sendo que por tratado, 50% o Brasil deveria ter da energia, né? E Paraguai 50%. O que acontece? O Paraguai só recebe uma parte, que acho que é 11%, e ele, por contrato, por tratado, deveria entregar, deveria vender só para o Brasil essa parte. O que está se discutindo nesse tratado C, nesse anexo C do tratado, é um pouco o preço, né? E o preço é muito importante.
se Paraguai vende parte dessa energia ao Brasil, então ela recebe o dinheiro. Então tem uma diferença. O Brasil preferiria que o preço seja mais baixo e o Paraguai que o preço seja mais alto, né? E é o pouco que aconteceu no governo de Lugo, né? Na negociação com Lula e com o governo do PT também, em parte, né? Então, quais seriam os preços, né? Não sei se continuam, se... Sim, Sim, exatamente. A gente tocou nesse ponto muito importante, que foi um momento histórico, né? Um acordo histórico entre os governos do presidente Lula, aqui do Brasil, do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e esse acordo foi histórico porque tentava justamente fazer com que uma reparação fosse feita, né, ao Paraguai. Eu queria que você explicasse um pouco esse momento histórico. ah, sim, vou falar um pouquinho sobre. Mas só contando um dado que talvez seja expressivo nesse sentido, é quanto o Paraguai paga atualmente por quilowatts, que é, no caso, US$ 22 quilowatts por mês, né? E o que está acontecendo é que provavelmente Marito é que você tinha começado, né, com a fala do canciller Euclides Acevedo, mas tem toda uma disputa interna também por parte do governo. Euclides Acevedo é ainda o que resta o mínimo, se pode ver nele, de progressismo. Não sei se é possível até ver isso, né, mas tem uma posição um pouco diferente do Mário Aldo. E, no caso, o marido está querendo conseguir baixar a 18,95 dólares, né, o quilowatts, né? Então esse é o contexto um pouco, né? E o que aconteceu no governo de Lugo, né? E é interessante, né? Porque Lugo não só desde que assume e é feito o tratado, né? Fez toda uma campanha que começa em 2007, desde a campanha política, né? Ele subiu em 2008 e teve desgraçadamente o golpe em 2012, né? Então ele já vinha, né, com várias negociações que não foi necessariamente muito fácil, né? Tanto da parte brasileira, né? Foi um processo difícil, mas que foi muito apoiado no momento pelo Parlasur, pelo próprio Mercosul, apoio mesmo de países internacionais, da própria OEA, né? Teve todo um lobby, né? Teve todo um processo, né? E foi um processo muito importante para o Paraguai, porque aí eles subiram parte da tarifa e estavam abertos, né, a discutir em 2023 também o que aconteceria depois, né, já que o pagamento da dívida aconteceria, a gente poderia ver, né, se Paraguai poderia vender o Brasil a outro país, né, a outros países, não exclusivamente ao outro, né, e tem toda a questão também de que foi um processo que foi muito benéfico em Paraguai, porque receberam royalties, né, que é parte do que o Brasil passava, né, que foi estabelecido um fundo, que era o FONACID, foi enviado para a educação, para a saúde, para a cultura, né, que foi muito importante para o governo de Lugo. Exato. E aí, no caso, enfim, esse fundo, né? Aí, como é que ficou esse fundo? Agora, só por curiosidade, né? Esse fundo prosseguiu? Existe esse investimento em educação e cultura ainda ou não existe mais? Sim, ainda se mantém, porque o Brasil, depois dessa negociação, da renegociação da última renegociação do Tratado C, ele envia US$ 1 milhão por dia ao Paraguai. E esse dinheiro que vai para a FONACID, ele se mantém. A questão é como fazem uso, né, o atual governo, né, que é do Mário Abdo, né? Se no governo de Lugo, né, estava muito destinado, né, ele segue sendo destinado. A questão é também como é implementado nesses rubros, né? Como ele é implementado na educação, na saúde, né? Na época de Lula, a gente viveu um pouco, mas um momento muito importante para o país, né? De aumento da saúde pública, de aumento das condições, das melhoras das escolas, né? Enfim, de muito apoio para a educação também, para a cultura. A gente tinha uma televisão pública, né? Começava a ter uma democratização, né? Nesse sentido. Exato. E eu acompanhei lá no golpe, a TV Sim, pública, ela ficou no ar, né? E as pessoas, era microfone aberto, né? Então, o microfone aberto, as pessoas chegavam e falavam o que queriam, né? Sobre essa questão do golpe contra o Lula. Eu estava lá sim,
E depois, enfim, logicamente, o diretor da TV foi demitido, né? Enfim, depois do golpe foi tudo Sim. destruído, né, E é Alma? muito interessante isso que você está contando. Só um dado aleatório, mas muito interessante, do caso do Marcelo Martinezzi, que era o diretor, e ele é um diretor de cinema muito famoso, né? Tanto que ele ganhou. Tem um filme que eu recomendo muito, já aproveitando, né, paraguaio, que chama As Heredeiras, que então é fácil conseguir, acho que na Netflix também tá. E é um filme assim sobre duas mulheres dentro da oligarquia paraguaia, da classe alta em decadência paraguaia. Mas enfim, ele ganhou o Bienal de Ouro, né? Ganhou o Prêmio Gramado também. E aí convidaram ele para o parlamento, né? E aí os reacionários falaram super mal, né? Mas ele foi assim essencial nesse processo assim da televisão pública, né? Tanto que o nome da televisão pública mudou, agora é Paraguai TV e tem um tinte um pouco mais conservador, né? Agora, repete o nome do filme pra gente, por favor. Sim! Ah, um dia temos que falar dos filmes paraguaios, né? Que são poucos conhecidos, né? As Heredeiras chama. As Heredeiras. Heredeiras? As Herdeiras, no caso. Herdeiras, desculpa. As Herdeiras. Falei aqui no portunhol, né? Las Heredeiras. Seria essa a tradução correta. Já fica a dica. O pessoal adora filme, né? No jornal sempre pergunta, eu não tinha entendido direito, acho que as pessoas também não, mas agora já está tudo certo. As Herdeiras, enfim, é do Marcelo, né? Do Marcelo Martinez. E para quem tiver curiosidade, sim, para quem tiver curiosidade, ele tem um site, não, uma página no Vimeo, e aí ele coloca vários dos cortos que ele produz. E aí tem um sobre o golpe também, então as pessoas podem ver, é muito representativo, muito bonito também. Aqui. Agora, bom, vamos lá, Alma, voltando aqui a nossa questão, né, do anexo C aqui de Itaipu. Bom, a gente tem aí as negociações, né, entre Brasil e Paraguai sobre o Itaipu, né? Agora, as regras atuais definem, né, que a estatal Eletrobras, né, seja responsável por comercializar 50% de energia da usina que cabe ao Brasil e mais excedentes não utilizados pelos paraguaios. A hidrelétrica binacional é administrada em sua parte brasileira justamente pela Eletrobras, enquanto no Paraguai a função cabe justamente à ANDE, que é a Administração Nacional de Eletricidade. Então, a Administração Nacional de Eletricidade, a empresa, né, que está controlando essa questão aí no Paraguai. Como é que a privatização da Eletrobras, né, pode afetar as negociações com o Paraguai sobre Itaipu? Sim, antes de te responder diretamente, queria contar um dado que acho que vale muito a pena lembrar, que imagino que de alguma forma vocês já também falaram, né, que em 2019, né, aconteceu um caso muito importante, pensando um pouco nesse processo, que era a suposta criação, né, de uma empresa que chamaria Lero, que vinha um pouco do governo Bolsonaro, que o Major Olimpo, né, era um dos principais representantes, né, e que seria uma intermediária, né, pensando em todo esse processo de privatização da Eletrobras, né, e que foi um escândalo, não, porque nesse momento, né, o então diretor da ANDE, né, que esqueci agora mesmo o nome dele, Pedro Ferreira, talvez, ele tinha denunciado, né, porque eles estavam fazendo um pouco uma negociação em silêncio, né, e isso teria sido muito complexo no momento, né, e quase significou, né, na saída do marido, né, de um golpe ao marido no momento. Então, eu só conto esse dado porque eu acho que ele é bem ilustrativo do ambiente e do contexto, né? Porque a gente já vem disso em 2019, Marito teve muitas crises também, teve um ato, né, muito... Quase foi empichado, né? Quase foi impeachment do Marito. Sim, pena que não aconteceu, né? E esse impeachment, esse quase impeachment ia ser muito importante, né? Mas o Cartes, né, que era
o ex-presidente, antes do marido, Horácio Cartes, né, ele conseguiu também negociar a partir do próprio Partido Colorado, porque é bom lembrar que o Partido Colorado, isso é um dado interessante, o Partido Colorado tem 2,5 milhões de filiados num país de 7, né, que é uma proporção muito alta, né, então eles conseguiram manter isso, né. Mas então, isso que eu estou contando é só para ilustrar mais ou menos que esse processo já estava se desgastando, né? Tanto que praticamente implicou, né, no golpe a Marito no momento, né? Interessante falar que eles se consideram muito nacionalistas e o que não tem em jogo é a questão da soberania, né, energética, né? Não se reivindica muito nacional aí. Mas voltando, a questão da privatização, né? Isso é muito, tanto que uma das informações, e isso é muito interessante que o próprio Cleis Acevedo estava comentando, né? Porque na própria semana, né, o Bolsonaro, ele estabeleceu, eu não lembro exatamente, mas um preço unilateral sobre os 50% do Brasil, né? Nesse processo de privatização. E isso é muito complexo, né? Eu queria só ler algumas perguntinhas que como chama? O Ricardo Canesse, que ele é um dos principais especialistas sobre o tema, coloca um pouco sobre isso, né? Quais seriam esses questionamentos que seriam essenciais para a gente, né? Porque Alma, ele... você tem. Oi, Alma, desculpa te interromper um pouquinho. Não, A gente tá, você vai falar essas perguntas do Canese, não esquece, mas eu vou pedir só para você tirar um pouco o fone, porque parece que está tendo uma pequena interferência. Está audível, está dando para entender, mas eu estou sentindo um pouquinho de, sabe, aquela coisa de as conexão. Vamos ver se melhora, vamos ver se tirando o fone melhora. Vamos lá, vamos às perguntas do Canese. Diga lá. sim, aí você me escuta. Sim, escuto Acho que e não tem mais o ruído. E não tem mais o ruído, tá sim, ótimo. acho que é o Diga fone lá. mesmo, desculpa. Não tem Essas problema, diga lá. coisas da pandemia, né? Mas, bom, ele questiona, né? Quanto vale esse tratado, né? Porque, no fundo, o Brasil estabelecendo unilateralmente uma quantidade, ele coloca em questão muitas coisas, né? Porque qual seria o outro valor dos 50% da Itaipu, né? E aí as perguntas que ele faz, né? Ele coloca, né? Coloco várias interrogantes, né? Quanto vale os 50% de Itaipu, né? Tão só 50 milhões de dólares, como fala o tratado, os balances da binacional vale 233 milhões, como agora o Comitê de Privatização da Eletrobras está falando, ou os 50% é igual a 10 mil milhões, dado o seu custo presuntamente inflado. O valor presente da Itaipu não deveria ser muito mais, segundo a renda elétrica que possa obter-se atualmente, né, o atual preço, né? E eu acho muito interessante esses questionamentos, porque isso implica diretamente no tratado, porque implica diretamente no preço, né? Sabemos que esse preço também é muito conveniente, né, nesse processo de privatização, né, mas é muito prejudicial tanto para o Brasil como para o Paraguai, né, e é muito interessante porque o próprio Lula, né, o governo do PT já manifestaram, né, que se acontecesse isso, eles estariam dispostos a renegociar, não no sentido do tratado, né, mas sobre a própria privatização do Eletrobras, né, e todas as implicações que isso poderia ter, né, internamente, né? Isso, e o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, o Euclides Acevedo, ele disse justamente ontem, né, para a imprensa, que o governo brasileiro quer não só baixar a taxa, mas, ao mesmo tempo, querem que o acordo da ANDE com a Eletrobras seja revisto. Enfim, e parece que é possível que haja uma outra empresa, né? Como você falou lá em 2019, aquele escândalo que quase deixou o marido fora do poder. Enfim, existe essa ameaça também, né? Em relação à privatização aí também no Paraguai, né? Sim, a questão é um pouco isso também, da intermediária, né? Porque atualmente não tem, é uma divisão entre Andes, né, e Eletrobras, né? Então, tanto que criaram, né, o comitê, né, agora, uma coisa assim, mas o fato de criar uma intermediária é muito complicada, pensando no próprio papel que tem isso no tratado e pensando na própria soberania nacional do Paraguai nesse caso, né?
porque eles o que querem, né, é que a ANDI e a Eletrobras passem, né, por esse intermediário, né, tanto que se acontecesse isso, teria toda uma renegociação também. Claro que é mais limitado, né, porque por tratado, né, as duas empresas deveriam ser diretamente consultadas, né, elas deveriam negociar isso, né, mas isso pode afetar o preço que a ANDI pode pagar pela energia, né. Exato. Agora, essas desvantagens, por exemplo, ao Paraguai, favorecem a quem? Essa é a questão, né? Porque o povo realmente já está muito desfavorecido em vários sentidos, porque a questão energética no Paraguai não passa só pela Itaipu, né? O Paraguai tem outra hidrelétrica com a Argentina, né? Que chama de Yacyretá. Então, mas é um dos países que paga muito caro também pela tarifa, tem um serviço muito difícil, né? Muito complicado para quem foi em Paraguai. Não é muito raro ver que cai muito a energia, né? Tem vários problemas, né? Mas aí, a quem beneficia isso? Essa é a questão, né? Porque em sentido nacional, nos interesses nacionais, né, comuns, não beneficiaria nada ao povo paraguaio, né? Porque o fato é a gente vai ter que pagar mais e vai receber menos. É totalmente injusto para o povo paraguaio, né? Mas aí também tem coisas que a gente não vê necessariamente explicitamente nesses contratos, mas são as negociações paralelas entre esses governos, né? É interessante também ver da própria Constituição de Itaipu, né, que vem dos anos 60, né, mas se firma nos 73, se construi, né, nos anos 70, né, a própria negociação entre o Stroessner, né, que é um pouco uma negociação do período da ditadura, né. Então, essas desvantagens já iniciais são bem estruturais, né. Tem um autor que eu pesquisei no doutorado que ele chama Maurício Schwartzman, e ele, junto com outros autores, eles questionam muito um pouco o impacto que Itaipu teve mesmo, não só na questão da venda de energia, mas estruturalmente, porque se no Brasil ele foi fundamental no processo de industrialização, no Paraguai não, né? Ele foi importante no momento, né, para emplear algumas pessoas e nem foi tanto pensando em termos de porcentagem, né? Foi assim, desde a própria estrutura, a construção de Itaipu, ela veio um pouco em desvantagem, né, para o povo paraguaio. Mas, claro, o que a gente precisaria vender para os outros países também, para vender um preço de mercado, né? E isso não acontece, né? Quer dizer, o Paraguai está perdendo, continua perdendo. Continua perdendo, né? E o grande problema é que o próprio presidente, ele não está numa campanha de melhorar isso, ao contrário, né? Eles estão tendo, né, próprias negociações, né, com Bolsonaro, né, e ver como isso acontece, né? É interessante lembrar, como eu falei, que Lula começou isso muitos anos antes da própria renegociação, então não é uma campanha fácil, né? Porque para o Brasil, né, em interesses nacionais, não é legal subir o preço, né? É muito melhor manter, né? Porque pagaria muito menos, né? Exato, aí a gente vai falando aí sobre a dívida, né, que o Brasil tem com o Paraguai, lá desde a época da Guerra do Paraguai, então você paga essa dívida, não é, Alma? É bom que a gente saiba disso, a gente tem consciência disso, e agora, de novo, né, uma questão que que a partir do ex-presidente Lula, estava sendo feito, e agora, realmente, a gente volta novamente a essa questão, e com muita preocupação para 2023. A gente volta a se falar, Alma, com toda certeza, porque eu quero saber também sobre o pensamento paraguaio e o marxismo latino-americano, que é o teu doutorado, e a gente volta a se falar, tá bem, Alma? E, por enquanto, agradeço demais aqui a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual, para a gente falar sobre Itaipu. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. Vamos falar, por favor, para contar um pouco sobre o marxismo em terras guaranis. Perfeito, ótimo, Alma, muito obrigada. Obrigada. A gente falamos aqui com a Alma Monges, mestra em Ciência Política pela Unicamp e atualmente doutoranda em Sociologia pela mesma universidade, estuda pensamento social paraguaio e marxismo latino-americano, e ela também é paraguaia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.